e teve um período que a série estava muito boa, estava muito interessante, e a gente assistia os episódios e depois a gente ficava falando dos episódios e eu ficava imaginando umas paradas assim, se tiver um apocalipse zumbi, né? O que eu vou fazer? Onde que eu vou me esconder? E eu ficava imaginando, eu tenho que me esconder num lugar que eu consigo fazer várias armadilhas e não sei o que lá, tem que ser perto de um supermercado para eu poder pegar mantimento no supermercado. Eu ficava com várias viagens assim e conversando com Clarice, com outros amigos que viam a série, e eu ficava pensando em outros episódios, a gente ficava discutindo assim, qual personagem que deu mole em algum momento ali, podia ter agido de um jeito, agido de outro. Eu ficava imaginando assim, se vier um zumbi em cima de mim, como é que eu vou me defender? Né? Eu já preciso atingir logo a cabeça dele, não sei o que e tal, cheio de estratégia. Não sei se você já percebeu isso. Se você se interessa por um assunto, você fica pensando nesse assunto, falando nesse assunto, e você, quando está com outras pessoas, você também aborda esse assunto, fala desse assunto. A galera aqui, por exemplo, que é da banda, a galera que toca aqui no UP, a galera gosta de música, fala de música, está tirando música, está sempre mandando música um para o outro, ouvindo coisa nova, então você está sempre envolvido com aquilo, e você está sempre com a galera que gosta de música. Não sei se é o seu caso, mas o meu caso, cara, eu estou sempre ouvindo música, o que eu estiver fazendo, eu estou sempre colocando tipo uma trilha sonora, eu quero música, gosto de música. De novo, não sei se você já pensou nisso, quanto mais você se interessa por um assunto, mais você se envolve com aquele assunto, mais você fala sobre aquilo, pensa sobre aquilo, encontra pessoas que falam sobre aquilo, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, só que a gente vai falar de uma maneira um pouquinho mais profunda. A gente vai falar da inclinação do nosso coração para coisas da carne ou a inclinação do nosso coração para coisas do Espírito. E aí a gente vai entender que as coisas da carne são coisas ligadas ao pecado. As coisas da carne são coisas que desagradam a Deus, e as coisas ligadas ao Espírito são as coisas que agradam a Deus. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, não sei se você já abriu aí, Romanos 8, a gente vai ler do 1 ao 5. Vamos lá? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Eu vou pedir para você manter o texto aberto aí para a gente ler mais uma vez os trechinhos aí e ler outros trechos da Bíblia também. O que a gente tem que saber nesse início aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Roma, e Paulo, ele está falando do Evangelho, ele está escrevendo para esses irmãos na igreja de Roma, e ele está tratando do Evangelho de Cristo. E aqui, Paulo está destacando uma questão muito importante, ligada ao Espírito Santo. Você percebe que ele vai falar muito sobre o Espírito Santo nesse capítulo 8, depois você pode ler ele em casa também. E aí, o que Paulo está destacando para a gente é o seguinte, que só é possível viver de verdade no Espírito. A vida na carne é morte, a vida na carne é uma mentira, a vida na carne é um engano. E mais uma vez, se você continuar lendo aí, se você está com o texto aberto, vamos ler junto aqui, ó. Ainda no 8, só que o 6 e o 7. Dá uma olhada aí, ó. Romanos 8, 6 e 7. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Por quê? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então você tem que entender o seguinte: só é possível viver de verdade fortalecido no Espírito Santo.
Sem o Espírito a vida é desespero, sem o Espírito a vida é morte, sem o Espírito você não consegue cumprir a vontade de Deus. A vida na carne é morte, mas com o Espírito a vida é feita de alegria, de certeza, de paz, porque a gente consegue cumprir a vontade de Deus. É disso que o apóstolo Paulo está tratando. Volta no versículo 1 comigo. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como assim não existe mais condenação? Como assim? Que condenação é essa? A condenação é a seguinte: em Adão todos pecaram contra Deus. Então, depois de Adão, eu e você nascemos em pecado. Eu e você já estamos condenados. Mas Paulo está afirmando que não existe condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Em Cristo, o erro do passado foi perdoado. Em Cristo, o erro do presente está perdoado. Em Cristo, o erro do futuro também está perdoado. Pensa comigo num julgamento, e nesse julgamento você é culpado. Você sabe que você é culpado nesse julgamento. Obviamente, qual será a sentença desse julgamento? A sentença é que você vai ser condenado. E aí vem a sentença. Imagine que a sua sentença é você ser preso. Você vai ficar preso pelo seu crime e você vai pegar a prisão perpétua. Você sabe o que é isso, né? Você vai ficar preso a sua vida inteira. E aí você vai passar a vida preso. Aí vem alguém e diz para você o seguinte: olha, você está livre. Eu vou ficar no seu lugar. Eu vou cumprir a prisão perpétua no seu lugar. Isso não seria maravilhoso? Seria maravilhoso. Agora pensa na condenação eterna. Você tem que receber essa condenação eterna. Por quê? Você pecou diante de um Deus santo. Um erro, somente um erro na nossa vida inteira já nos condenaria. E a gente sabe que a gente, ao longo da vida, comete muito mais do que um erro. E aí é claro que ao longo dessa vida, acumulando esses erros, você seria condenado. Condenado ao inferno. Passar a eternidade no inferno. É disso que Paulo está falando aqui. Mas Jesus tomou a sua culpa. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a minha dívida. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Só que alguém deveria pagar pelo pecado. E quem paga por esse pecado? É Jesus. Esse alguém que paga pelo pecado, ele não poderia ser qualquer um. Ele teria que ser perfeito, sem pecado. Teria que ser alguém que cumprisse o sacrifício como homem e cumprisse o sacrifício como Deus. Por isso Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Cristo me substituiu na cruz. Cristo substituiu você na cruz. Graças a Jesus Cristo somos perdoados. Por isso que a gente leu aqui no versículo 1, capítulo 8, versículo 1. O que você acabou de ler? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira lição de hoje. Guarda no seu coração. Os que creem em Jesus não serão condenados. Amém? Deus não olhou para o meu pecado e disse assim: João, você errou, eu sei que você errou, mas vamos deixar isso para lá, tá bom? Vamos deixar isso para lá. Não foi isso que aconteceu. Se Deus de fato é justo, o pecado tinha que ser punido. E Deus vai punir esse pecado em Cristo. Deus aplica a punição em Cristo. Está conseguindo entender? Alguém tem que pagar, e esse alguém é Cristo. Cristo que morre sem pecado, é o justo no lugar dos injustos. Como que a gente vai conseguir entender esse amor? E nesse versículo, a gente já está entendendo que a salvação não é para todos. A salvação não é para todos. A salvação é para os que estão em Cristo. É o que a gente acabou de ler. A Bíblia vai afirmar para a gente que Deus deu o seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Quem vai ter a vida eterna? Quem crê em Cristo. A salvação é para os que creem em Cristo. A salvação é para os que estão em Cristo.
Qual é a nossa primeira lição? Qual é a nossa primeira lição? Os que creem em Jesus não serão condenados. Amém? Vamos para o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então, você agora é livre de condenação. E você também é livre da lei do pecado e da morte. Isso é muito maravilhoso e muito importante, você precisa entender. Antes de Cristo, você, além de condenado, era escravo do pecado. Agora, você não é mais condenado e agora você não é mais escravo do pecado. O que isso significa? Que antes de Cristo você não conseguiria falar não para o pecado. Antes de Cristo era impossível para você falar não para o pecado. Só que agora em Cristo você não é mais escravo do pecado. Agora você pode dizer não para o pecado. É isso que a gente acabou de ler. E essa é a segunda lição de hoje. A segunda lição, guarda no seu coração. Quem é salvo luta por uma vida santa. Quem é salvo pode dizer não para o pecado. Então quem é salvo luta por uma vida santa. Em Cristo você não está debaixo da lei do pecado. Você é livre, verdadeiramente livre. Olha o versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. Paulo está falando da lei de Deus. Pensa aqui nos 10 mandamentos. 9 dos 10 mandamentos são objetivos. O que isso significa? Que 9 dos 10 mandamentos eles podem ser vistos e julgados. Então, se Deus diz não matarás, não roubarás, qualquer júri pode julgar se alguém roubou ou matou. Qualquer pessoa pode olhar objetivamente e falou, matou, roubou, não roubou. Mas o 10º mandamento, ele é subjetivo. Não cobiçarás. Ninguém pode ver. Claro, Deus pode ver. Mas vamos pegar o 10º mandamento como exemplo. Não cobiçarás. A lei de Deus aponta isso como pecado. A cobiça é pecado. Mas ninguém pode identificar o que está acontecendo no seu coração. Ninguém pode olhar para você e dizer se no teu coração tem alguma cobiça. Você concorda comigo? Mas Deus pode identificar, e Deus afirma que a cobiça é pecado. E a cobiça é pecado porque ela mostra que nós estamos insatisfeitos com o que Deus nos dá. Pode ser que você conviva com vários amigos, várias pessoas, e você nunca saiba a cobiça que está no coração dessa pessoa, e as outras pessoas nunca saibam a cobiça que está no seu coração. Você sabe o que é cobiça, né? Cobiça é você ter um desejo desordenado, um desejo egoísta por aquilo que pertence a outra pessoa, aquilo que não é seu. É o desejo por algo proibido por Deus. O detalhe da cobiça é que começa na mente. Você pode estar cobiçando a namorada de uma outra pessoa, o namorado de uma outra pessoa. Você pode estar cobiçando algo que a pessoa possua. O iPhone. Você pode estar cobiçando a vida que aquela pessoa tem, a família que aquela pessoa tem, a roupa que aquela pessoa tem. Você está conseguindo entender o que é a cobiça? E a ideia aqui é você olhar para algo que outra pessoa tem e você dizer assim, poxa, Deus ama mais aquela pessoa do que me ama. Poxa, se eu tivesse aquela coisa eu seria totalmente feliz, eu não tenho. Por que Deus não me dá aquilo? Tem que ser algo desordenado, tem que ser algo egoísta. Deus conhece, Deus sabe. O ponto aqui é o seguinte: todos, em certa medida, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar essa tal de cobiça. Todos nós. E mais uma vez, eu sei que a cobiça é pecado porque a lei de Deus diz que a cobiça é pecado. Você sabe agora que a cobiça é pecado porque a lei de Deus diz que a cobiça é pecado.
Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando que nós não temos poder em nós mesmos para cumprirmos toda a lei de Deus. Você sabe que a cobiça é pecado, mas você vai acabar cobiçando alguma coisa. É disso que Paulo está falando. A lei, ela aponta o pecado, mas a lei não dá para a gente o meio para vencer o pecado. Você está entendendo? A lei falhou, como Paulo está dizendo, não por causa da lei, mas por causa da fraqueza humana, da fraqueza da carne. É isso que a gente acabou de ler. Então, se eu não consigo controlar o meu coração, como que eu vou agradar a Deus? É disso que Paulo está falando. Versículo 3: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, e eu te dei só um exemplo da cobiça, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho. A lei não podia fazer o homem cumprir plenamente a vontade de Deus. Então o que Deus fez? Veio em seu favor. Então Deus cumpriu a lei em Cristo. A lei exige perfeição, mas você e eu somos o quê? Imperfeitos. A lei exige santidade, mas nós somos o quê? Pecadores. A lei não tem o propósito de salvar. Então, a gente precisa da intervenção de Deus. E Deus interfere. Deus intervém. A salvação é a ação de Deus. O que eu não consegui cumprir para me salvar, isso Deus fez. O que Deus fez? Essa é a questão. Ele enviou o seu próprio Filho, como a gente acabou de ler, em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. Então Jesus assumiu o meu lugar. A punição era minha, ele assume o lugar naquela cruz. Deus condenou o pecado na carne de quem? De Cristo. Isso significa que Deus condenou na carne de Cristo o meu pecado, o seu pecado. Você está conseguindo entender isso? A verdade é que tudo aquilo que Cristo viveu ali era para ter acontecido comigo e com você. Comigo e com você. Quem tinha que ter sangrado naquela cruz era eu e você. Isso era o certo, né? Cristo não pecou. Nós pecamos. A Bíblia afirma que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado, o mal, o erro de todos nós. O pecado de todos nós. Isso está em Isaías 53, 6. Você também já deve ter lido 1 Pedro 2,24. Ele levou sobre o madeiro, no seu corpo, os nossos pecados. Jesus levou na cruz os nossos pecados. Jesus recebeu no corpo o meu e o seu pecado. E aí o texto segue no versículo 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Você ainda está com o texto aí? Lê aí, ó. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais uma vez, qual foi a lição 1? Os que creem em Jesus não serão condenados. E qual é a lição 2? Quem é salvo luta por uma vida santa. Se você diz não ao pecado, é porque você vive segundo o Espírito Santo. A redenção em Cristo, a salvação em Cristo, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é a santificação. Deus declara que eu e você somos justos. Foi Deus que fez isso. Jesus assume o nosso lugar, cumpre a nossa pena, e agora não existe nenhuma condenação. Deus atribuiu a você o resultado do sacrifício de Cristo. Mas depois de você ser justificado, você tem que começar a viver um processo de santificação. Entenda isso, por favor. O objetivo, o propósito da morte de Cristo na cruz é a santificação. É o que a gente acabou de ler. Cristo assume o meu e o seu lugar para que eu e você sejamos santos. Jesus cumpre a lei, Jesus não peca, Jesus assume o meu e o seu lugar naquela cruz.
Jesus morre, ressuscita, volta para o Pai, envia o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo habita em mim e em você, e o Espírito Santo nos capacita a obedecer à lei de Deus. A gente agora tem uma nova vida, agora a gente tem um propósito, e a gente tem uma força. Que força é essa? É o Espírito Santo capacitando você e eu a vencer o pecado, a viver uma vida santa. A segunda lição de hoje qual é? Guarda no seu coração: quem é salvo luta por uma vida santa. Isso é muito importante. Eu não sei se você está entendendo a importância disso aqui nessa noite. A única maneira de você saber se você é uma pessoa justificada, a única maneira de você saber se você é uma pessoa justificada é se você está engajado na busca por santificação. Você está conseguindo entender isso? E a gente vai ter então duas aplicações. Primeira aplicação: creia em Jesus como Salvador. Creia em Jesus como Salvador. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Se você quer essa liberdade para a sua vida, se você quer essa salvação, se isso que eu estou falando aqui essa noite está fazendo sentido para você, é o Espírito Santo falando isso no seu coração. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. E essa verdade está fazendo sentido para você, é o Espírito Santo agindo. Eu e você somos pecadores. Eu e você não poderíamos alcançar a salvação. Sem Cristo ninguém pode ser salvo. Jesus se tornou homem, viveu como nós, não pecou, foi morto numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. Mais uma vez, se isso faz sentido para você, creia em Jesus como Salvador. Somente Jesus pode te dar perdão. Amém? Vamos à segunda lição. Lute por uma vida santa. Lute por uma vida santa. A gente viu que é possível com o Espírito Santo. É disso que Paulo está falando nesse trecho. Somente com o Espírito Santo isso é possível. Agora você pode dizer não ao pecado. O Espírito Santo nos livra do pecado. É o versículo 2 que a gente leu hoje. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A única maneira de você saber se você é uma pessoa livre da condenação, livre da lei do pecado, e se você está engajado numa vida santa. Isso é muito sério, isso é muito sério. Se você não se incomoda com o pecado, isso é um sinal gravíssimo. Sabe por quê? Quem é salvo luta por uma vida santa. O que diz o versículo 5? Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Galera, está muito claro para a gente aqui essa noite. São duas forças agindo. Quais são as duas forças? O Espírito e a carne. Entenda, quando Jesus converteu você, a sua velha natureza continua existindo. Isso quer dizer que eventualmente você vai pecar. Mas se você é realmente salvo, você sofre quando você peca, você confessa o seu pecado, você se arrepende, você muda. O detalhe é que quem vive pela carne se inclina para as coisas da carne. Se você ficar o dia inteiro alimentando o mal no seu coração, se você vê o que não presta na internet, se você tem conversas que desagradam a Deus, você está vivendo segundo a carne e se inclinando para as coisas da carne. E se isso não te incomoda, é um sinal gravíssimo, gravíssimo. O pecado te leva a outros pecados, um abismo puxa outro abismo. Mais uma vez, se você nem liga, isso é um sinal terrível para a sua vida. Mais uma vez, por quê? Porque aquele que foi salvo vive na luta contra o pecado, vive pelo Espírito. Então, se você é salvo e ama Jesus, você vive segundo o Espírito e você se inclina para as coisas do Espírito. Então, se você só se inclina para as coisas da carne, você tem que mudar isso radicalmente, hoje, diante de Deus. É questão de vida ou morte, é questão de salvação ou inferno.
É disso que Paulo está falando. Existem duas forças, a carne e o espírito. É óbvio, qual força vai vencer? Qual você alimentar mais? Então, se você alimenta a sua mente, o seu coração, só com lixo, só com mal, só com pecado, o seu final é triste, o seu final é trágico, o seu final é um inferno. Mas se você alimenta o teu coração com as coisas de Deus, se você enche o teu coração com a palavra de Deus, se na tua cabeça tem louvor, tem música falando de Deus, se nas suas conversas você fala de Deus, se você pensa em agradar a Deus, se você ora, se você está no up, se você está nos cultos, na reunião de oração, se você está se enchendo do Espírito, você se inclina para as coisas do Espírito, e na hora decisiva você vai conseguir dizer não para o pecado. É disso que Paulo está falando. Alimentando a carne, o resultado é morte. Você precisa olhar para o seu coração, e depois você vai ler a sequência desse texto em casa. Paulo na sequência vai deixar isso bem claro. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É isso que Paulo está falando. Você entendeu que o crente de verdade não se alegra com o pecado, ainda que você tropece. Se você é crente, se você ama Jesus, o pecado faz você sofrer, então você se arrepende. É o Espírito Santo que opera em mim e você esse arrependimento. É o próprio Deus. Pelo Espírito Santo você é livre do pecado, amém? A gente acabou de ler isso aqui, que a salvação em Cristo permite que a gente viva segundo o Espírito. Então você precisa se apoiar no Espírito Santo, encher a sua mente com a Bíblia, com a palavra de Deus, encher o seu coração com as coisas que glorificam a Deus. Quem é salvo luta por uma vida santa. Para finalizar, galera, creia em Jesus como Salvador. Em Jesus não existe nenhuma condenação. Creia em Jesus e lute por uma vida santa. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos pela Tua palavra nessa noite, Senhor. A gente crê que a Tua palavra é viva e é capaz de transformar as nossas vidas, Senhor. A nossa oração é exatamente essa, Senhor. A gente quer mudar, Senhor. A gente quer ser totalmente transformado pela Sua palavra, Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, que a gente viva pelo Espírito, que a gente esteja inclinado para as coisas do Espírito, Senhor. Que a gente saia daqui para viver uma vida santa diante de você, Senhor. Por favor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.